Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre recrutamento de profissionais. O currículo ainda é uma peça importante na contratação dos profissionais? Estes são assuntos que nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje, aqui no Mundo Corporativo, Ricardo Carpati, diretor da Gabor RH. Ricardo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza. Um bom dia. Bom dia, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ricardo, currículo ainda é importante na vida de um profissional? Achei que isso aí já era coisa do passado. Não, ainda é importante. Existem algumas tecnologias, como o LinkedIn, que podem suprir em pequena escala ou em média escala o currículo tradicional, mas o currículo ainda é importante. Em níveis mais baixos, de assistentes, de encarregados, de gerentes júniores, ainda é o principal meio de se atingir o alvo. Eu digo que o currículo é uma flecha para se atingir o alvo. Então, ele tem que, quanto mais pessoas tiverem contato com o seu currículo, mais chance de você ser chamado para uma entrevista, de você ser notado no mercado de trabalho. Um bom currículo abre portas. Um bom currículo abre portas e um mau currículo fecha portas. É mesmo, tem gente que deixa de conseguir um emprego por causa de um currículo, deixa de, muitas vezes, mostrar a sua real qualidade por causa de um currículo mal feito. Com certeza. Existem outras empresas que hoje, inúmeras, que você paga para colocar o seu currículo disponível para as empresas recrutadoras entrarem em contato com você. E é assustador o número de currículos com erros de português, por exemplo, ou com falta de informação. É absurdo, mas a gente já pegou currículo sem contato. Você acha o currículo interessante e a pessoa esquece simplesmente de colocar o contato dela, um telefone ou um e-mail. Então você não tem como achar esse profissional. Então o currículo ele pode ser muito negativo se você não o fizer de maneira correta. Bom, me permita, antes de dar seguimento nessa questão da realização de um currículo, entender um pouco como é que é o trabalho que vocês desenvolvem na Gabor RH. Certo. Nós somos uma empresa de recursos humanos e realizamos todos os processos em recursos humanos. Então, recrutamento e seleção, que é o nosso assunto de hoje, treinamento para as empresas, treinamentos motivacionais, treinamentos de liderança, atendimento e a parte de consultoria total, desde encargos e salários, análise de rendimento, toda a parte de recursos humanos que algumas empresas terceirizam os recursos humanos com a Gabor RH. Então, realizamos os recursos humanos como um todo em algumas empresas. Como é o trabalho que vocês realizam na área de recrutamento? Tá. Temos empresas de diversos segmentos. Hoje estamos muito fortes no segmento de e-commerce, que é um segmento que vem crescendo muito. Outro segmento que cresce bastante, que a gente também atua fortemente, é o segmento de condomínios, administradoras de condomínios. Então, nós temos um banco de dados muito grande. Atuamos também com outras empresas, outros segmentos, lojistas, indústrias. E a gente já está no mercado em torno de 5 anos. Temos uma grande gama de contatos, de profissionais já entrevistados. Então, muitas vezes, a empresa vem até a gente à procura, por exemplo, de um gerente financeiro. Eu já tenho esse gerente financeiro na minha base de dados, mas a gente busca muito ao mercado. A gente faz uma média de 50 entrevistas diárias na minha empresa. Eu tenho diversos psicólogos. E depois dos psicólogos, um pouco de diferencial da empresa é que a gente primeiro passa pelo psicólogo e depois passa por uma entrevista administrativa. Porque o psicólogo ele tem um foco mais na parte comportamental e o administrativo, o empresário, ele tem um foco mais na parte do negócio. Então a gente busca esses dois olhares. Primeira coisa é você busca no mercado os currículos, ou através dos nossos que já temos, ou através do LinkedIn, do Macato, do vagas.com. Fazemos a análise desse currículo, depois chamamos esse profissional para uma entrevista. Como eu falei, passa por 2 entrevistas, o administrativo e o psicólogo, e alguns testes relacionados à vaga. Após esse primeiro contato, esse profissional passando por essa etapa, nós vamos tirar referência desses profissionais, que é uma coisa muito importante, que é às vezes esquecida. Então, porque o profissional pode se vender muito bem, mas na empresa anterior ele pode ter feito alguma coisa que desabone a contratação dele. Então é muito importante tirar referência, pelo menos nas últimas 2 empresas. E aí a gente faz um relatório, entrega sempre 3 finalistas à empresa, sempre 3. Não estou sendo verdadeiro aqui. Algumas vezes existe a possibilidade de você não encontrar os 3 profissionais, às vezes 2 e às vezes até 4 profissionais, mas a gente tenta buscar sempre uma média de 3
profissionais, para eles também poderem escolher dentro desses três. E a gente sempre indica as qualidades, as características desses profissionais para que ele também possa identificar e participar da escolha. Agora, se resumir a sua avaliação apenas no currículo que lhe é entregue, não estaríamos abrindo mão, talvez, de grandes talentos no mercado? Não, com certeza. Na verdade, o currículo ele é apenas uma porta de entrada. Então, ninguém vai ser contratado por um currículo, mas você vai chegar à entrevista através do seu currículo. Pois é, então você pode perder um talento porque o currículo foi mal feito. Sim, mas aí é a dica que eu dou para o profissional. Se ele não... Vamos nos colocar do outro lado. Se eu estou analisando um currículo e esse currículo tem erro de português, o que eu vou imaginar? Esse profissional não teve atenção, para mim, a análise é que ele foi desleixado na hora de realizar a coisa mais importante, que é a abertura de portas ao mercado profissional dele. Então, como ele vai se comportar dentro da minha empresa? Claro. Quais são os erros mais comuns na execução de um currículo? Vamos lá. Omissão de dados relevantes, como eu falei para você, às vezes já peguei currículo sem contato, então o currículo é maravilhoso e ele não tem um contato, não temos como entrar em contato. Falta de endereço. Hoje, São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito grande. Então, uma empresa situada no extremo sul, é difícil você contratar uma pessoa que mora no extremo leste. Então, se a pessoa não coloca o endereço, muitas vezes, se existe uma demanda grande de currículos, de pessoas querendo essa vaga, você não chama essa pessoa para entrevista. Outras vezes, você pega o telefone, liga e pergunta o endereço onde essa pessoa mora. Quer dizer, quando nós colocamos lá o bairro em que nós moramos, isso pode restringir ou ajudar numa contratação também? Com certeza. São Paulo, eu tenho profissionais dentro da minha empresa que demoram mais de 2 horas para vir trabalhar. E se a gente pegar do extremo leste, como eu citei, para o extremo sul, esse profissional pode demorar cerca de 4 horas para chegar ao trabalho com transporte público. E mesmo com transporte particular, acima de 2 horas. E com trânsito, e com greve de metrô. Então, a chance de você perder a qualidade não é só a distância, porque o profissional ele chega cansado no trabalho, ele chega estressado no trabalho. Então, a qualidade da prestação de serviço também cai. Bom, nós estamos falando sobre os erros mais comuns na execução de um currículo. Você citou essa questão da falta de informação ou de referência. Que outros erros vocês costumam encontrar no dia a dia? Tá, só vou citar mais um dentro desse, que é a questão da idade. Muitas vezes as pessoas não informam o pessoal mais velho, com receio de não ser contratado, acaba não informando a idade. Então, eu passei dos 40, passei dos 50, não vou colocar a minha idade, porque a gente sabe que existe sim, não podemos esconder, alguns preconceitos, algumas empresas têm preconceito à questão da idade. Nosso país ainda não está habituado, acho que está envelhecendo, está num processo de envelhecimento e ainda não tem o hábito de profissionais mais experientes no mercado de trabalho. Então, chega a 45, 50 anos, as portas começam a fechar. E tem alguns profissionais que não colocam a idade no currículo. Então, se você não colocar a idade, provavelmente você está escondendo a idade por algum motivo. Então, provavelmente você está com uma idade avançada. Só que eu posso interpretar assim, putz, eu queria um profissional até 55 anos. Só que você, por exemplo, Milton, você tem 50 anos, por exemplo, pode pensar, eu não vou colocar a minha idade porque 50 anos está muito velho para o mercado de trabalho. E, na verdade, eu não vou te contratar porque eu entendi que você provavelmente tem acima de 55, 60 anos. Então, você tem que sempre informar. E não adianta você esconder, porque quando você for para uma entrevista, a pessoa vai te ver, a pessoa vai saber sua idade. Então, eu sou contra, por exemplo, o preconceito da idade. Mas eu também dependo do meu cliente. Se o meu cliente ele quer um jovem para ser um comercial, eu não posso trazer para ele um senhor de 70 anos para ser o comercial dele. Então, a idade, ainda mais quando às vezes a pessoa esquece. Então, às vezes um jovem faz o currículo, esquece de colocar a idade, ele pode ser cortado por conta de interpretações erradas de que ele já tem uma idade avançada. Então, independente de você achar ou até ter conhecimento com razão de que algumas informações possam lhe prejudicar, informe essas informações, passe essas informações. Porque senão, quando você chegar à entrevista, você vai perder tempo. Porque você vai chegar na entrevista e as pessoas vão identificar e vão acabar te eliminando do processo. Bom, outros erros comuns, então, que são encontrados nesse dia a dia? Lacunas sem explicações. Então... Lacunas sem explicações. O que é isso? Vamos lá. Eu coloco no meu currículo que eu trabalhei na Rede Globo de 2000 a 2005, na televisão de 2000. Aí eu fiquei
No meu currículo de 2005 a 2007 eu não coloco nada. Uhum. E 2007 a 2014 eu Volto trabalhei... a colocar outro Eu emprego. coloco outra empresa que é a O que, Rádio que CBN, por aconteceu entre exemplo. 2005 e O 2007? que aconteceu? Mas se ele esteve desempregado, faz o quê? Informa que esteve fora do mercado Então, de trabalho? a interpretação vai ser sempre dada de que provavelmente ele esteve desempregado. Só que uma pessoa, vamos lá, a gente está falando hoje, é discutível a questão da economia brasileira, mas o que não é discutível é a questão de que um profissional qualificado, ele tem sempre empregabilidade. É difícil ele se manter fora do mercado de trabalho. Se ele estiver disposto aí ao mercado de trabalho, é difícil ele ficar fora. A gente vê índices abaixo de 6% de desemprego. Então, hoje a gente está, eu posso dizer, na questão praticamente do pleno emprego, que é bastante falado. Mesmo que não fosse isso, a gente tem muitos profissionais desqualificados. Quando você pega um currículo de um profissional desqualificado, que fica 2 anos desempregado, você entende. Mas quando você pega um currículo de um profissional qualificado, que fica 2 anos fora do mercado de trabalho, alguma explicação tem que ter. E aí, não pode acontecer o seguinte: a pessoa teve naquele período um emprego que ele não valoriza tanto, que ele acha de segunda categoria, e aí não inclui, porque se incluísse, ele poderia ser desvalorizado? Perfeito. Então, mais uma vez que eu falei há um pouquinho tempo atrás, é uma interpretação dele. Ele acha que caso ele coloque ali, ele vai ser desvalorizado. Mas quando ele chegar na entrevista, ele vai ser perguntado sobre isso também. Mas o que pode acontecer é ele nem chegar na entrevista. E eu vou te falar a possível interpretação, a gente está falando de probabilidade, a possível interpretação errada do profissional que está recrutando. Então eu vejo uma lacuna de 2 anos, por exemplo. Esse profissional, muitas vezes, ele teve um emprego de 5 anos, um outro emprego de 7 anos, e durante esses 2 anos ele teve 3 empregos. Então ele ficou em média 7 meses em cada emprego, 8 meses em cada emprego, e ele se sente envergonhado de ter ficado pouco tempo em 3 empregos, e ele acha que é uma mancha dentro do histórico profissional dele. Então ele não coloca essa informação, tá? Eu não acho que é uma vergonha. Eu acho que se você tem 5 anos de estabilidade no emprego, 7 anos de estabilidade em outro emprego, e teve um momento profissional de 2 anos ruim, que você acabou passando por algumas empresas, por algumas razões, tudo tem motivo, você vai poder explicar isso ao recrutador, é melhor do que você simplesmente não colocar nenhuma informação. Muitas vezes pode não ser uma má fé, mas pode ser assim, a pessoa entender, o currículo é para colocar o que eu tenho de melhor. E aí você seleciona quais foram os melhores empregos que você teve. A ideia não é essa. Passe todas essas informações. A ideia é você passar o que você tem de melhor, mas você passar o que você tem de relevante também. Se você ficou 1 mês numa empresa e não deu certo, você não precisa colocar no seu currículo. Mas se você ficou 6 meses numa empresa, já é relevante ao seu currículo. Então, o que tem que ser feito é assim, por exemplo, a interpretação que pode ser feita nesse caso. Putz, o cara ficou 2 anos sem trabalhar. Será que quando ele saiu do trabalho, no primeiro trabalho dele, ele quis se aproveitar do seguro-desemprego? Porque hoje, muitas vezes, a gente numa entrevista, ouve a pessoa falando, eu saí do último trabalho, eu quis dar umas férias para mim e fiquei 6 meses no seguro-desemprego. Você pode considerar isso uma ação antiética. O seguro-desemprego, ele é feito para pessoas que não conseguem emprego e não feito para pessoas que querem descansar. Existe até a lei de que a pessoa tem que provar que está buscando emprego. Obviamente que essa lei não tem controle. Então, muitas vezes você... E é uma coisa que, por exemplo, na minha interpretação de alguns outros profissionais, é uma coisa negativa. A pessoa com um currículo super bom, super empregável, ela simplesmente decide aproveitar 6 meses de férias com seguro-desemprego. Passa um comodismo. Eu não quero profissionais comodistas. Se, por exemplo, o cidadão deixou de trabalhar, mas resolveu fazer um curso, se desenvolver no conhecimento, Perfeito. Coloca lá que naquele período ele esteve desenvolvendo uma ação nesse sentido. Perfeito. Eu vou até... Aqui nos bastidores vocês falaram do técnico Tite, que está hoje aqui na CBN. Eu estava vindo para cá e ontem eu ouvi sobre que ele decidiu dar um tempo na carreira dele profissional para se especializar. Então todos sabem que o Tite resolveu 1 ano ficar fora do mercado para ele se qualificar. É uma decisão correta, você informa isso no currículo. Eu decidi ficar 1 ano fora, eu peguei ele como exemplo, mas decidi, estou 2 anos fora, fui para os Estados Unidos, fui fazer um curso, ou fiquei em São Paulo, me dediquei a um mestrado, por exemplo. Isso é uma explicação coerente. É comum das pessoas também não conseguirem descrever claramente a sua experiência profissional? Sim. O que é mais comum é a pessoa não especificar a experiência profissional. Então ela coloca, tenho experiência administrativa e financeira.
que seria administrativo e financeira? Eu fiz faculdade de administração, 4 anos, eu fiz, sei lá, 40, 50 matérias. Tem muita coisa que engloba administração, tem muita coisa que engloba financeiro. Então, financeiro, eu fiz o quê? Eu fiz contas a pagar, eu fiz contas a receber. Explica a sua experiência. Não simplesmente coloque ela de forma abrangente, porque não quer dizer muita coisa. Trabalhei na área administrativa, trabalhei na área financeira. O que você trabalhou na área administrativa? O que você trabalhou na área financeira? O que você fazia? Qual eram os sistemas que você usava dentro dessa empresa? Porque muitas vezes as empresas querem pessoas com experiências em alguns sistemas. E aí a pessoa não coloca que ela tem. Eu, por exemplo, faço bastante seleção também para mercado de agência de turismo. Então tem alguns sistemas específicos e as pessoas querem contratar as pessoas que já têm experiência nesse sistema. Então coloque essa informação, porque essa informação é relevante e pode ser um grande atrativo para você ir para a entrevista e ser contratado. Tá. Dizia assim, eu era muito bom nisso. Funciona? Eu acho que elogio, autoelogio não funciona para nada. Não. Eu sou contra o autoelogio. Eu não vou chegar para você e falar, ó, eu me contrata, mas eu chego atrasado, não sou tão dedicado. Você não vai te colocar pontos negativos. Você se autoelogiar, para mim, não tem valor nenhum. Pode não contar contra, a favor nunca. E pode contar contra, pois tem gente que se coloca tanto autoelogio, eu já peguei alguns currículos que eu quase pedi a pessoa em casamento. Eram tantos elogios, eu falei, essa pessoa é perfeita. Ou contratei ela para ficar no meu lugar na empresa. Assuma a minha empresa Assuma a aqui. minha empresa amanhã. Então é muito autoelogio. Então não coloque autoelogio, coloque as suas informações. Obviamente que você pode colocar, tenho grande experiência no mercado financeiro. Você usou um adjetivo, mas não está se autoelogiando. Você está qualificando uma informação e dando um valor extra a ela. Tá. Quer dizer, cuidado com isso, mas a objetividade funciona melhor num processo como esse, na elaboração deste currículo. Com certeza. Sempre objetivo e dando o máximo de informações possíveis, as relevantes. Porque tem gente também que coloca informação irrelevante. Outro dia eu peguei um currículo de uma pessoa que colocou que tinha ido para Miami, para Orlando, já tinha ido para Paris. Eu não quero saber para que países e cidades ela foi visitar. Se ela tivesse feito isso para aperfeiçoar na carreira, eu fui para Miami e fiz um curso X. Ok. Fui para Paris e fiz o curso X. Perfeito. Mas saber viagens internacionais dessa pessoa para lazer não vai agregar nada no turismo, no currículo. Vai simplesmente encher linguiça e trazer mais dificuldade para eu achar as informações corretas. O nosso ouvinte internauta, Ricardo, e eu vou usar apenas o nome dele, diz que trabalha em uma empresa multinacional. Aliás, ele é seu xará, né? Agora que eu percebi. Pergunta do ouvinte internauta, Ricardo. Trabalho em uma empresa multinacional com filiais pelo mundo todo e gostaria de tentar uma transferência para outro país. Qual a melhor forma de fazer isso e obter sucesso? Tem um bom currículo, bastante experiência e formação necessária. O que ele está pensando em fazer? Uma carta de apresentação, incluindo que as despesas com moradia ficam por conta dele. Penso que com essa informação a empresa não me eliminaria de possíveis processos por causa de custo. E enviar junto com o meu currículo para o Recursos Humanos dos países que eu gostaria de ir, ou seja, manda aquela carta de apresentação. Outra possibilidade seria enviar um e-mail direto para o chefe do meu chefe, que fica na China, pedindo para ele me ajudar nessa transferência. Quando ele vem ao Brasil, sempre tento contato com ele, mas não consigo. E aí? Esse é um bom caminho para você tentar ascender dentro da sua própria empresa? Eu acho a iniciativa dele excelente, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Primeira coisa, tem que saber a política da empresa. A empresa que ele trabalha hoje tem a política de promover ou de alterar a sede desse profissional? Porque se a empresa não tiver essa política, provavelmente ele não vai ter essa oportunidade. Ele precisa conhecer a política da empresa. Se a empresa tiver a política, ele precisa conversar com, ele falou chefe, né? Vamos usar a palavra chefe, ou líder dele. E ele precisa primeiro informar esse líder. Porque se ele passar por cima dele e for conversar com o líder do líder, o chefe do chefe, a primeira coisa que ele vai ter dificuldade é a questão do idioma, né? Porque falar mandarim não é fácil. Ele falou que o chefe acho que é chinês, não é isso? Exatamente, pelo menos fica na China. E a segunda coisa é que assim, quando você passa por cima hierarquicamente, você acaba causando um mal-estar e já ouvi muitos casos de isso gerar demissões. Então o chefe dele, o líder dele, acaba se sentindo traído, não sei se a palavra correta seria traído, mas se sentindo mal e perde a confiança por esse profissional. Então ele está buscando alavancar a carreira dele e ele pode perder a posição que ele tem hoje. Então tem que fazer com muitos cuidados. Primeira coisa, ver a política da empresa. Existe essa política? Se não existe, ele não vai conseguir mudar uma empresa multinacional.
Se existe, vai por etapas. Primeiro informa o líder dele acima dele. Segunda coisa, conversar com o RH, porque se existe essa política, tem um caminho a ser seguido dentro dessa política. Tomar cuidado para não tomar uma ação que vai prejudicar ele e, em vez de ele alavancar a carreira, ele pode até ser demitido dentro da empresa. Mas ele está confiante, porque ele terminou aqui o e-mail dizendo assim: obrigado, preciso de mais comentários. E um dia, muito em breve, enviarei um e-mail de fora do Brasil, agradecendo a dica que você me deu. Ricardo, é o que a gente espera. A gente está aqui para dar essa dica para você. Só toma um pouco de cuidado, eu acho que é isso. Conhecer a política da empresa. Todos os profissionais devem conhecer a política da empresa que trabalham. Segundo, não passe por cima do seu líder, da pessoa que está em cima de você diretamente. E a terceira coisa, procura sempre o RH para entender qual é o processo adequado. Porque você está falando em escrever uma carta, pode ser de apresentação, pode ser que em alguma empresa isso seja o correto, mas pode ser que em outra empresa tenha um outro procedimento. Então, mesmo quando aquele líder do seu departamento não quer que você vá à frente, à medida que ele prefere manter aquele profissional pelos talentos, pelas habilidades, não quer perder você, e em nome disso ele acaba impedindo que você avance na carreira? Boa pergunta. Isso aqui você tem que fazer uma análise. Risco-benefício. Saiba que você pode ter um líder acima de você, que é um líder que lhe pode, que é um líder que queira te engessar para você ajudar ele naquela função eternamente. É um líder que eu acho que a empresa deveria identificar e cortar ele, porque ele não é um líder eficaz dentro da empresa. Mas vamos supor que o Ricardo tem esse líder. Uhum. Ele tem que saber, se ele for tomar essa decisão de passar por cima desse líder, ele vai correr esse risco. Porque ainda mais, se esse líder não tem essa visão correta de que o profissional tem que sempre crescer, alavancar na carreira, ele é uma pessoa provavelmente, vamos usar uma palavra ruim, mas mesquinha. E quando quando o profissional que está abaixo dele passar por cima dele, que também não é correto, então a gente está cometendo um erro em cima de um outro erro. Uhum. Provavelmente ele vai se irritar mais do que um outro profissional. Então ele vai correr o risco. Então tem que analisar se ele está no momento de correr o risco. Eu posso correr esse risco hoje? É isso que eu quero? Eu posso correr esse risco e estar daqui a 3 meses na Europa. Eu posso correr esse risco e semana que vem estar em casa sem trabalho. Me ajuda a entender o seguinte: carta de apresentação é diferente de currículo? Algumas pessoas encaminham junto com o currículo uma carta de apresentação. Eu, particularmente, nesse caso de currículos enviados via sistemas, via internet, eu não vejo como muito valor agregado essa carta de apresentação. Mas por uma qualificação interna, como o caso do nosso ouvinte há pouco falou, é uma coisa comum, porque a empresa já conhece o currículo dele, ele está explicando o que ele gostaria por que ele gostaria de mudar de área, mudar de cidade, mudar de país, e se apresentando como pessoa, como vontades profissionais, e não apenas como um currículo. Obviamente que dentro do currículo você coloca objetivo. Então, quando você está fazendo um currículo para uma empresa, você coloca objetivo e isso está suficiente. Não que a carta de apresentação ela depõe contra, mas num processo seletivo normal, eu acho que ela não agrega muito valor, pode ser feito. Mas internamente, como o caso do ouvinte citado, eu acho que geralmente é muito usual. Bom, carta de apresentação, outra pessoa faz para mim ou eu faço a minha própria? Não, você faz a sua própria, tá? A ideia de pedir ajuda, por exemplo, de alguém que já trabalhou comigo, para que faça uma carta me recomendando. Aí é carta de referência. É diferente. É diferente. Uma coisa é a carta de apresentação, que você mesmo faz, outra coisa é a carta de referência. Eu acho que é importante carta de referência. Traz uma transparência, você informa quem é o seu antigo líder, o seu antigo chefe, como muitas vezes é citado, e com uma referência sobre o seu trabalho. A gente falou de LinkedIn anteriormente. No LinkedIn, as pessoas conseguem colocar recomendações profissionais. Então, colegas de trabalho falando sobre o seu trabalho, você pede recomendações. Antigos chefes que colocam alguma coisa sobre o que você... sobre o seu trabalho também lhe qualificando. Então, acredito sim que dentro de um currículo, após um currículo, possa haver e deva haver a questão da carta de indicação. Então, dos últimos 2 trabalhos, acho que é interessante. Algumas empresas exigem isso, tá? Como procedimento para contratação após a entrevista.
Então eu entrevistei o Ricardo foi muito bem. Ricardo, a partir de agora eu só preciso da sua carta de referência dos seus 2 últimos trabalhos. Uhum. O que eu sugiro para as empresas recrutadoras, não pare por aí, porque infelizmente um papel pode ser feito por qualquer pessoa, uma assinatura pode ser falsificada. Então pegue o telefone e confirme essa referência, confirme a informação. Bom, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, um pouco mais especificamente do LinkedIn. Tá. Mas eu queria antes trazer a pergunta aqui do Fernando. Ele pede para eu passar para você a seguinte pergunta, Ricardo. Qual informação é mais importante para descrever uma experiência de gerência? Listar as atribuições da função ou os resultados obtidos? Você listar o que você realizou, ele deve ser feito, ele não pode ficar de fora. Tá, isso Então quer dizer, você- obrigatoriamente é listar as obrigatório. atribuições da função, Exatamente. definitivamente tem que estar lá. Tem que estar, não pode ficar fora. Você listar Resultados obtidos. resultados obtidos, ele é interessante, mas tem que tomar muita cautela. Porque também, mais uma vez, as pessoas acabam exagerando. Eu pego muitos currículos de pessoas que dizem que reduziram milhões ou ganharam milhões para a empresa. Eu acho que alguma coisa relevante você pode colocar, por exemplo, participei do processo X bem-sucedido pela empresa. Você colocar números de que você a sua performance aí cai no autoelogio, né? Claro. Um pouco, mais uma vez, a pessoa, eu participei de um processo, as minhas ideias geraram 2 milhões de lucro para a empresa. Então eu acho assim, participei do processo X, trabalhava na CBN, fiz o processo X, que foi bem sucedido, participei 2 anos desse processo. Então, dessa forma eu acho interessante. Mas, mais uma vez, tomar cuidado também para o seu currículo não virar um livro. E aí, quando ele vira um livro, você perde a atenção nas coisas importantes. Então, eu acho mais importante você colocar as funções que você executou. E sim, se você participou de um processo notório, você coloca. Mas também não precisa ficar listando tudo que você participou, senão você vai tirar a atenção das coisas importantes dentro desse currículo. Ricardo Carpati, qual é a importância do LinkedIn hoje nesse processo? Que cuidados eu devo ter para ter o meu perfil da melhor maneira possível? Então, o LinkedIn hoje, ele, a nível de headhunter, é fantástico, uma ferramenta fantástica. Antigamente você precisava muito de network para buscar os profissionais dentro das outras empresas. Hoje, profissionais qualificados, não estou falando de profissionais assistentes, encarregados, que hoje também é uma ferramenta interessante, mas ainda não tão interessante. Quando a gente fala de diretoria, gerências altas, ele é uma ferramenta fantástica porque a maioria dos profissionais estão usando o LinkedIn. São muitos profissionais no nosso país que usam o LinkedIn e você consegue ter acesso a esses profissionais. As empresas recrutadoras, elas investem um valor financeiro para ter acesso a todos esses profissionais, fazer alguns filtros. Então você consegue chegar, você precisa de um diretor financeiro. Eu não vou sair no mercado para um diretor financeiro de uma multinacional buscando pessoas em sites de anúncios de currículos. Uhum. Eu vou buscar pessoas provavelmente empregadas, porque quando as pessoas mais qualificadas geralmente estão empregadas. Então, onde que eu vou buscar isso? Ou no meu network, ou no meu LinkedIn, que virou o meu network. Então, eu consigo ter um acesso muito grande a essas pessoas. Cuidados que a pessoa tem que ter. Tem que ser extremamente profissional. Tomar a base que a gente falou aqui do currículo e levar isso para o LinkedIn. O LinkedIn tem que ser o seu currículo. Tem que informar onde você trabalhou, o que você fazia e de forma mais sucinta. Porque o profissional, ele pode querer passar todas as informações e o LinkedIn, por ser um acesso de internet, um acesso mais ágil, às vezes o excesso de informação pode confundir esse recrutador. Então, seja um pouco mais sucinto e anexe o seu currículo no site, então no sistema. Então, fica mais fácil. Se ele quiser ver completo, ele vê o seu currículo. Se ele não quiser ver completo, ele pode ver só o resumo das suas qualificações e dos seus trabalhos. Uma coisa muito comum de pessoas que muitas vezes querem entrar nesta rede de relacionamentos, no meu perfil no LinkedIn e também no nosso grupo lá do Mundo Corporativo da CBN, é ver pessoas que mandam o material e você não tem a foto deles no perfil. E eu percebo que nas indicações de vocês está essa recomendação. Coloque a sua foto lá no perfil do LinkedIn. Sim, o LinkedIn é uma ferramenta que ele tem a opção foto. Se ele tem a opção foto, coloque a foto. A gente não indica que nos currículos sejam colocados fotos, porque o currículo habitualmente não é indicado que coloque foto. Apenas quando
são vagas, às vezes, comerciais, vendedores, que necessita de uma aparência, tá? Mas o LinkedIn, ele já tem a ferramenta foto. Quando você entra, a primeira coisa que você vê é o nome, a cidade onde ela mora e a foto da pessoa. Se ela não coloca a foto, fica um pouco estranho. Passa a ideia de desleixo. Pode passar a ideia de desleixo, a pessoa não se preocupou em tirar uma foto apresentável para colocar no site, ou pode te passar uma ideia de que, sei lá, cada um tem a sua interpretação, Aham. mas será que a pessoa Tá tão se escondendo tá se por algum escondendo, motivo? teve algum problema, ou a pessoa é tão feia que para fazer a parte de atendimento? E a gente não pode. Essas coisas existem, embora as pessoas não digam, mas às vezes tem profissional na área de atendimento, ele precisa ter uma certa aparência. Uma coisa é você contratar um profissional para a área financeira, outra coisa é para a área de atendimento. Para uma loja, a gente está contratando uma gerente de loja de roupa feminina. Uhum. Eu tenho que contratar uma mulher com uma boa aparência. Se ela não tiver a foto, provavelmente eu não vou chamar ela para entrevista. Tá, Então, se tem o recurso, use desse recurso. Bom, nós já falamos aqui no LinkedIn das recomendações que você pode pedir para as pessoas fazerem recomendações na Sim. sua página, né? Fazer referências Sim. na sua página, então isso é importante você agregar. E ter uma página ou um perfil, mesmo que você não esteja buscando vaga no mercado de trabalho. O LinkedIn, a minha leitura do LinkedIn é assim: estou trabalhando, a maioria das pessoas, estou trabalhando, estou feliz, entre aspas, mas estou aberto. Aberto a novas propostas, aberto, quero crescer profissionalmente e quero fazer ou alguma parceria, ser contatado. Tem pessoas, por exemplo, eu sou diretor da empresa, eu tenho uma LinkedIn. Para que eu tenho uma LinkedIn? Para contatos. Já tive parceiros, abertura de parceiros através do LinkedIn. Mas um profissional qualificado, um diretor de uma empresa ou um gerente de uma empresa, ele está trabalhando, ele está feliz naquela multinacional, mas ele está aberto ao mercado. Então, você não está dizendo que você quer sair do seu emprego. Você está dizendo, a minha leitura, que oportunidades podem ser avaliadas. Bom, nós já falamos e começamos essa nossa entrevista falando de alguns erros comuns em currículo. Qual foi o currículo mais legal que você já recebeu? Ou pelo menos algumas coisas que você viu em currículo que você achou sensacional? Ou você é tão assim pragmático que você só busca as informações objetivas? Não, eu vou fugir um pouco, talvez, do que você gostaria de ouvir como resposta. O profissional, depende da vaga. Eu não quero, por exemplo, eu vou contratar um gerente financeiro. Eu vou pegar o currículo dele, ele fez um desenho, tem uma arte, tem 4 cores. Aquilo para mim não vai soar bem. Se eu estiver fazendo, e como já realizei outras vezes, uma vaga de pessoa de criação, por exemplo, aí é maravilhoso. Aí você pega currículo de todas as formas, a pessoa manda um currículo animado na internet, te manda um e-mail com um currículo animado, com animação. Então, assim, isso é maravilhoso quando a gente está falando de criação. Quando a gente está falando de outras vagas, estamos falando de vagas financeiras, administrativas, contábeis, infelizmente, na minha análise, na análise da maioria dos profissionais, depõe contra. Se você usa uma criatividade, ele vai ser contra e não a favor ao seu currículo. Então, ainda o mercado, e eu sou um pouco pragmático nesse sentido, eu acho que vale a pena sim você inovar para vagas criativas, mas para vagas administrativas, financeiras, contábeis, eu acho que depõe contra e não a favor. Ricardo Carpati, quero agradecer a sua gentileza de ter conversado conosco hoje aqui no Mundo Corporativo, trazendo algumas dessas muitas indicações para quem está em busca de uma vaga no mercado. Eu gosto sempre de deixar um encerramento aqui, aberto até para que você traga alguma outra sugestão para as pessoas que estão nos acompanhando e que você considere aí ser fundamental. Hilton, primeiro queria agradecer, foi um prazer, estou à disposição de vocês. E a dica final que eu dou, primeiro eu desejo boa sorte para o Ricardo, né, que mandou e-mail para a gente. Espero que realmente em alguns meses ele mande um e-mail trabalhando em outro país, que é o desejo dele. O Fernando também, que mandou a mensagem para nós. O Fernando também, para os dois. Tem outras pessoas que escreveram para cá com perguntas que não foram levadas ao ar. A todos vocês, boa sorte. A todos vocês, boa sorte. E você um pouco duro e taxativo na finalização aqui do meu comentário. Pessoal, o mercado hoje ele está com uma demanda de trabalho considerável e todo mundo está reclamando, os empresários, de que a mão de obra está desqualificada. Então, você que está ouvindo a gente agora, se qualifique, se esforce, se comprometa, que você com certeza vai crescer profissionalmente. Pare de achar problemas. Tem muita gente que fala, eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade. Não, vai atrás.
tem empréstimo, tem alguns programas do governo que te proporcionam isso. Chegue no trabalho, chegue cedo, trabalho comprometido, você pode ter certeza que você vai crescer profissionalmente. Então, a culpa não é do outro. O que passou, passou. Se seus pais não tinham dinheiro para te ajudar, se seu emprego, seu patrão anterior era um cara que não deixava você crescer, esquece. Foque, se qualifique, se prepare e seja guerreiro. Acorde todo dia de manhã, se motive, se comprometa, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso profissional. Ricardo, muito obrigado. Até uma nova oportunidade. Obrigado a você. Ricardo Carpati, que é diretor da Gabor RH, nosso entrevistado de hoje aqui no Mundo Corporativo. A você que participou, assistiu ao vivo ao programa, mandou sua pergunta, o nosso agradecimento também. Lembrando sempre que você pode levar essa discussão à frente nas redes sociais. Se quiser, vá no LinkedIn, no nosso grupo de discussões lá, o Mundo Corporativo da CBN, ou na CBN. Combinado? Então até a próxima, muito obrigado.